sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Aleluia. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. O povo mais feliz da terra é um grito de júbilo. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me acalmar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Aleluia. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Agora olha pro teu irmão e fale pra ele assim, ó. O choro só dura uma noite. Fala pra ele, fale pro teu irmão, Deus conta as tuas lágrimas. Fale pro teu irmão, Deus sabe o que acontece com você. O choro só dura uma. Nós temos que acreditar nisso, amém? O vento é forte e profundo o mar. Tua presença vem me acalmar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse Eu nunca pensei, alcançar, mas Ele nos teu ajuda. amor não falha. Ele é o mesmo para sempre, aleluia. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo para sempre. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
tu fazes tudo coopera para o meu bem. Sempre. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Não importa, tudo compete. Tu fazes que tudo coopere para o Eu não meu entendo, bem. mas é pro meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Teu amor não falha. Aleluia. Aplauda o Senhor. Faça um barulho santo nesse lugar. Uou! Saia do seu lugar, abrace 3 pessoas e fale para a pessoa: o amor de Deus não falha. Amém? Todas as coisas colaboram para o nosso bem, ainda que a gente não entenda, acredite, existe um Deus que está cuidando de nós. Amém? É só um abraço, volta para o teu lugar. E ainda em pé, abra a palavra de Deus no Salmo de número 91, por favor. Ainda em pé, por favor, abra a palavra de Deus no Salmo 91. Nós estamos caminhando nesses cultos de quinta-feira de libertação. Eu quero trazer uma palavra para você, que está aqui nesses primeiros versículos do Salmo 91. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. O que é essa pessoa que está na sombra? O que ela fala? Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Agora, preste bem atenção no versículo 3, que é onde nós vamos ficar nessa noite. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Fale comigo: ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Fala para o teu irmão: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pode se assentar, por favor. Irmãos, eu continuo com o objetivo de passar para você a questão do Salmo 91 de maneira bem simples, né? Sem complicar, tentando trazer uma revelação para que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Eu sei que a linguagem bíblica, né? Deus escreveu a Bíblia para nós, deu a palavra para nós, para que todos nós possamos ler e entender, todos. Deus teve o maior cuidado com isso, para que a gente possa ler a sua palavra e entender. Mas é verdade que porque foi escrito num continente diferente, é verdade que porque temos uma cultura diferente, né, deles, os hebreus, um povo que estava cuidando de ovelhas, né, e
na agricultura. É verdade que também por causa da língua, o hebraico, muitas coisas se perdem, a gente não consegue entender muitas coisas. Mas daí que é a função dos pastores, nossa, de entender isso e trazer de forma mais fácil para você. E esse é o propósito do meu coração, fazer com que esse salmo fique fácil, para que você possa entender. Eu queria que você entendesse algumas coisas aqui. Você já viu, eu ministrei aqui, eu não estou seguindo uma ordem da Bíblia, do Salmo, eu estou seguindo segundo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, mas você já viu que estamos começando aqui no versículo 3, logo depois que o Senhor fala sobre quem está no seu refúgio, nós vamos ver isso ainda, quem está protegido por Deus. A primeira coisa que Deus começa a falar aqui não é sobre leão, não é ataque de leão, ataque de serpente, ele não está falando aqui sobre setas, ele não fala sobre doenças. A primeira coisa que ele vai falar aqui é sobre laço do passarinheiro e peste perniciosa. Logo de cara, primeira coisa. Nós temos que fazer algumas perguntas, porque nós somos pessoas inteligentes. Nós temos que fazer perguntas, né? Deus coloca as coisas de forma organizada na sua palavra ou Ele vai colocando conforme é da sua vontade? A resposta que nós temos é que nós sabemos que Ele é extremamente organizado. Quando nós vimos como Deus criou os céus e a terra, você vê que existe uma organização para essa criação. Então, quando o Senhor vai escrevendo também a sua palavra, Ele tem uma forma organizada de nos apresentar as coisas. E eu queria então que você prestasse atenção, porque este salmo ele começa falando sobre Deus nos livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É assim que começa o salmo. Primeira coisa que eu já percebo, quando eu olho laço do passarinheiro, porque aqui está falando de olha, eu quero que você entenda a simplicidade desses salmos. Ele está falando, Ele vai te guardar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse passarinheiro produz coisas sobre a nossa vida. Esse passarinheiro, esse cara que vai preparar o laço, a armadilha, ele produz a condição de nos prender e de trazer uma peste sobre nós, uma praga sobre nós. Me parece, né? Me parece, não tenho... Eu lendo, me parece que Deus está querendo me dar um sinal de que eu sou muito frágil, porque Ele está me comparando a um passarinho. Sim ou não? Ele te guardará do laço do passarinheiro. Ele está dizendo então que nós somos como passarinhos. Passarinho é um bicho extremamente frágil, pequenininho, delicado, muito frágil, esperto, como nós somos espertos, mas é frágil. E parece-me que Deus está dizendo que existe alguém mais esperto do que o passarinho para capturar esse passarinho. Deus está dizendo que existe alguém mais esperto do que o passarinho para pegar esse passarinho em armadilhas. E falando de fragilidade. Acredite, esse é um dos assuntos que a Bíblia mais apresenta, a fragilidade do homem. Porque nós, muitas vezes, né, nós, o ser humano, não o homem que teme Deus, não o homem que sabe quem é Deus, mas o ser humano, ele se acha o bambambam, né? Ele acha que ele tem condições de cuidar da sua vida, né? E a Bíblia diz que nós somos como a flor da erva, né? Hoje estamos bonitos, amanhã a gente seca e desaparece, então nós não somos tudo aquilo. Às vezes nós achamos que podemos organizar a nossa vida, não eu organizo minha vida, eu cuido dela do jeito que eu quero, eu sei para onde eu estou indo. E Jesus falou, olha, é como aquele que quis guardar todas as coisas em celeiro e depois no outro dia o Senhor falou, louco, amanhã Deus te pede a tua alma, não adiantou nada você guardar as coisas. Às vezes a pessoa pensa que vou fazer ginástica, vou fazer exercício, vou cuidar do corpo. Eu quero cuidar da minha vida para chegar até os 100 anos. Eu quero. Mas a Bíblia diz que nós somos como um fio de prata, a hora que rebenta, acabou. Deus está nos dizendo que nós somos frágeis, e que existe alguma coisa mais esperta que a gente, que tenta nos pegar.
Essa é a primeira informação que vem desse salmo. A segunda informação é que esse passarinheiro, que tanto pode nos pegar através de armadilhas, e armadilha, você sabe o que é uma armadilha, né? É uma coisa que a pessoa não vê. Alguém já fez armadilha para pegar passarinho, pombinho, alguma coisa? Já? Se você nunca fez, você vai para o céu, porque o resto precisa de salvação para ir para o céu. Como todo mundo já fez, todo mundo precisa de salvação. Eu já fiz. Aquela caixinha de sapato com um pedacinho de pau, e você leva uma linha e coloca um milho lá para a pombinha entrar e você pegar, né? A armadilha é para que o bichinho não veja, seja pego. Mas ele fala de uma outra coisa, ele fala da peste perniciosa. Não está assim na sua Bíblia? Peste perniciosa. A palavra perniciosa quer dizer destruidora. Só que essa palavra peste, deixa eu te falar, não está falando de doença. Pode até ser aplicado para doença, mas não está falando de doença aqui. Não está falando de alguém que pode te prender, te pegar, capturar e trazer doença para você. Não é isso que está escrito. Essa palavra é a mesma que está lá em Êxodo. Abre lá, por favor, de maneira rápida, senão coloca aqui no telão. Êxodo capítulo 9, versículo 3. A quinta praga que Deus enviou sobre o Egito, versículo 3, Êxodo 9, 3, está escrito que eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, sobre os animais, que está no teu campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Essa palavra pestilência é a mesma aqui, é a peste. Não é doença. Aqui está falando de uma peste, de uma doença, mas que atinge animais, não atinge seres humanos. Você pode até aplicar que esse ataque pode ser uma doença, mas não é. Ok? Não é. Doença está no versículo 10. Quando você olha o versículo 10, aqui do Salmo 91, o que diz no versículo 10 no Salmo 91? Nenhum mal te sucederá. Praga, aqui ó, praga nenhuma chegará. Essa palavra praga, aqui é doença. Aqui são coisas que vão atingir o teu corpo, como se fosse uma pancada no teu corpo, e isso vai trazer uma lesão sobre você, vai trazer uma consequência sobre você. Essa palavra praga aqui é doença. Deus não erra com as palavras que Ele usa. E o vocabulário hebraico, ele tem palavras certas para as coisas. Então, se ele está usando que aqui praga é doença no versículo 10, no versículo 3 não está falando de doença, aqui está falando de uma peste sobre os animais. Nós temos agora que parar um pouquinho e entender essa cultura, para podermos trazer para a nossa vida. Porque quando Deus chamou Israel para sair do Egito, para ir para a terra prometida, você lembra o que Deus falou para Israel? Falou que levaria Israel para uma terra que mana leite e mel. Para um povo agrícola, para um povo que trabalha com pecuária, com animais pequenos, ovelhas, cabras, cabritos e bois, quando você fala que você vai levar o animal, você vai para uma terra que mana leite e mel, a pessoa, ela consegue entender isso, ela vê. Se eu falar para você assim, ó, Deus vai te dar uma prosperidade doce hoje, aqui no Brasil, você que tem sua empresa, você que trabalha, você sabe que Deus está falando de prosperidade, que você vai trabalhar e vai ter doçura nesse teu trabalho. Você vai ganhar alguma coisa, você vai trabalhar, mas não vai ser como escravo. Vai ser uma coisa gostosa, que vai trazer prazer. Amém? Mas como transmitir isso para uma cultura, para um povo que está com trabalho agrícola, com gado, com animais? Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Leite está falando de animais. Para você ter animais, você tem que ter uma terra abençoada. Mel, você está falando de tamareiras. Lembra que quando Israel saiu do Egito, eles chegaram no deserto, e logo no primeiro deserto que eles chegaram, já tinha uma fonte de água com 70 tamareiras. Né? 70 tamareiras. Então, mostra o quê? Uma terra produtiva, uma terra abençoada. Para um agricultor, você imaginar que você está saindo de um lugar, que você é escravo, para ir para uma terra onde você consegue ver rebanhos,
você começa a sonhar, você fala, rebanho é terra, produção, família, meus filhos, minha herança. Ele consegue ver isso. Se eu falar para você aqui hoje no Brasil, prosperidade, você consegue ver o seu dinheiro, consegue ver a doçura. Você fala, então eu não vou ser escravo por causa do meu trabalho. Cada um no seu contexto. Amém? Então agora vamos voltar dentro desse contexto, vamos ver o que Deus está falando para Israel, porque nós não vamos nos esquecer. Quem escreveu o Salmo 91 foi ou Moisés, que esteve no deserto, ou foi Davi, que também já experimentou o deserto e no meio de batalhas. Então vamos lá, agora dentro desse contexto, vamos ver o que Deus está falando. Ele está falando assim, ó, você é frágil, e o passarinheiro vai tentar capturar você para te prender e destruir os teus rebanhos. Tudo bem? Amém? Essa é a mensagem do Salmo, do versículo 3. Você é frágil, eu vou te prender. O passarinheiro, eu não. O passarinheiro quer te prender, e ele te prendendo vai destruir todo o teu rebanho, porque ele está falando aqui de uma peste sobre animais, sobre o gado. Inclusive, se você for olhar mesmo, essa palavra no original, está falando dessa peste, está falando de peste sobre gado, sobre animal mesmo. Como se fosse uma doença hoje que você vê que dá sobre os animais e passa e mata tudo. Mata tudo. Então agora, com esta informação, eu começo agora a fazer algumas aplicações para a minha vida. Eu posso começar a entender, porque Deus está falando assim, o Senhor vai me livrar disso. E essa é uma das coisas que nós precisamos aprender na nossa caminhada com Deus. Porque eu até escrevi uma frase aqui, que quando eu estava preparando a mensagem, o Espírito Santo me deu um entendimento, eu escrevi para não esquecer. Você pode ser feliz sem ter. Entendeu? Oi, vocês estão aí? Você pode ser feliz sem... Gente, a gente vai para Moçambique, eles não têm nada. Sabe o que é nada? Nem cadeira para sentar. O chão é matope, é terra. Eles dançam e cantam 4 horas, 3, 4 horas cantando, adorando, sem ter nada. Sem ter nada. Você pode ser feliz sem ter nada, acredite. Mas se você tem alguma coisa e você for atacado naquilo que você tem, você não vai ser feliz. Se você tem alguma coisa e você for atacado naquilo que você tem, o diabo vai trabalhar na sua alma e você vai ser afetado. Se ele tocar na tua saúde, você tem saúde, ele tocar na tua saúde, a tua alegria, vem aquele abatimento. Se ele tocar nas tuas finanças, você tem finanças, você tem o teu trabalho, ele tocou no teu trabalho, você perdeu o emprego. Você tem uma empresa, ele tocou na tua empresa. Se você não tem, está tudo bem. Mas se você tem e é tocado naquilo que você tem, você vai ser abatido. Vai te prejudicar, você vai sentir. Vem sobre você coisas difíceis aí, como tristeza, angústia, acusações. Satanás sabe disso. Então Deus começa esse Salmo 91 falando sobre o esconderijo do Altíssimo, aquele que está debaixo da sua proteção, mas ele já começa dizendo o seguinte, como se fosse um recado. Nós temos que nos proteger, porque se nós não nos protegermos, ele vai tocar no que a gente tem. Se tocar no meu filho, se tocar na minha filha, se tocar nos meus animais, se tocar nas coisas que eu tenho, isso vai me desconcentrar e eu não conseguirei ter minha vida como Deus quer que eu tenha. Estão entendendo o recado de Deus? Estão entendendo? É muito simples, mas essa é a verdade. O inimigo começa com armadilhas para me prender, porque ele me prendendo, eu estando pego por ele, agora ele pode trazer uma destruição sobre as coisas que eu tenho. Mas primeiro ele tem que me prender. Ele me prende e aí ele vem com a sua destruição. E agora eu preciso fazer aquelas perguntas. Onde é que o inimigo poderia me prender? Quais são as áreas que ele pode me prender? Quais são as áreas que eu posso estar preso e porque
por causa desta cadeia, eu agora estou sendo destruído em outras áreas. Como aqui ele está falando de prosperidade, como aqui ele está falando de recursos, eu não vou levar isso para lá da família, não vou levar isso para o lado da saúde, porque isso aí, no versículo 10, fala sobre saúde, e outros versículos falam sobre família. Aqui está falando de prosperidade, aqui está falando da vida financeira, porque se eu for tocado na minha vida financeira, como é que eu sustento a minha família, como é que eu levo minha família para ser abençoada? Como é que eu gero alegria na minha casa? Sem comida, sem recursos, perdendo a bênção que Deus tem para mim. Porque se há uma doença, se há uma peste que vai se propagar no meio dos animais, está falando de uma destruição do que eu tenho. Então, esse laço não é laços. Você olhou o versículo 3, como está escrito? Quando Deus tem que usar as coisas no plural, Ele usa no plural. Quando é no singular, é no singular. Pois Ele te livrará do laço, da armadilha, uma armadilha. Porque o laço é para nos prender com relação à nossa vida financeira, com relação à bênção que está sobre nós. Bom, aí você já fez uma análise do versículo 2, e você falou, bom, Deus é o meu refúgio, Deus é o meu baluarte, em quem eu confio, é Ele. Então, Deus, para que eu não seja preso nesse laço, eu preciso então simplesmente confiar em Deus, esperar em Deus, entregar minha vida para Deus, depender de Deus com relação à minha vida financeira. É verdade. É simples assim. Se você já entendeu isso, podemos fechar a Bíblia e ir embora. Mas se a gente fala para Deus, Senhor, o Senhor é dono de tudo que eu tenho, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor dos meus negócios, o Senhor é o Senhor do meu salário, o Senhor é Senhor de tudo que eu tenho, então você não pode jamais se esquecer do que Jesus falou lá em Mateus 22, 21, quando Jesus falou assim, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Irmãos, quem está nesse ministério comigo nesses anos todos, só 28 anos, vamos fazer 29 anos, vocês dificilmente me vê pregando ou falando sobre dízimos e ofertas. Geralmente quem ministra são os nossos pastores. Não que eu tenha dificuldade, mas é que eu deixo eles falarem sobre isso. Hoje eu preciso falar sobre isso porque está na ordem aqui. Se eu falo que a minha vida financeira, que os meus animais, nós estamos falando de uma cultura que tem animais. Se eu falo que os meus negócios, que a minha empresa, a minha vida, não, tudo que eu tenho é do Senhor. O que Deus me dá é tudo do Senhor. Então, se você fala isso, dê a César o que é de, e dê a Deus o que é de Deus. Não tem saída. Porque a consagração da minha vida, da minha vida financeira vem através de entrega. E essa entrega é por meio dos dízimos. Não tem outra forma. Deixa eu avançar com você para te explicar isso melhor. O judeu hoje, judeu ortodoxo, judeu que crê em Deus, né? Ele nem fala a palavra Deus, judeu ortodoxo, não o judeu moderno. O judeu moderno, até na parada gay vai. Estou falando do judeu ortodoxo, o judeu que crê em Deus. Esse judeu não dizima mais hoje como ele dizimava no templo, porque não tem mais templo. Ele não dizima mais, não tem como dizimar. Mas mesmo sem ter o templo para entregar sua oferta lá no templo, para o sustento do templo, eles separam 10% do líquido dos seus ganhos, seja empresário, seja quem for. E eles dão para obras de caridade, mas eles não deixam de dar o dízimo. Eles só não dão no templo porque não tem mais templo. E eles podiam até dizer assim, já que não tem templo, eu não vou dar o dízimo, porque já que não tem templo, estou livre. Não podiam falar isso? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eles não só podiam falar, como eles podiam fazer. Mas por entender o que é o dízimo, por entender o que faz o dízimo na vida de uma pessoa, mesmo
sabendo que não precisaria, eles continuam dando. Porque o dízimo é a forma de nós consagrarmos o que nós temos a Deus. Como é que eu consagro o que eu tenho a Deus e falo para Ele que tudo que eu tenho é dEle? Através dos meus dízimos. Através daquilo que Ele me dá, eu separo agora do que Ele me dá e eu o adoro com aquilo que Ele me dá. O judeu não tem igreja, o judeu não tem templo, ele não tem aonde dar. Nós temos. Nós temos a obra do Senhor, nós temos a comunidade. E quando eu faço isso, eu consagro o que eu tenho. E agora, olha, eu preciso que você enxergue isso, porque quando a pessoa não enxerga isso, se você tiver em alguma condição aqui, eu não quero te entristecer, tá bom? Mas se você tiver em alguma condição, olha, eu não dou o dízimo, eu tenho dificuldade com o dízimo. A igreja, está aqui, ó. Isso aqui, tudo que nós conquistamos foi com gente dizimista. Nós estamos aqui. Quer a pessoa faça ou não faça, nós estamos aqui, estamos fazendo. Eu só quero que você entenda uma coisa. Se você quer ser abençoado, se você quer ver as coisas que você tem crescer, você precisa sair desse laço. Uma vez eu falei aqui na igreja, alguns anos atrás, eu falei sobre dízimo e oferta, eu falei assim, vocês acham que dos milhares e milhares de pastores que existem sobre a terra, pessoas sinceras, honestas, muitas delas que conhecem o hebraico, o grego, e que são dizimistas nas suas igrejas, essas pessoas estão erradas, e só meia dúzia de mané que aparece aí na internet falando que o dízimo não tem que ser dado, esses caras estão certos? Mais de um milhão de pastores aí, que são fiéis às Escrituras. Eu não estou falando de aproveitadores, porque tem muita gente aproveitadora, eu não tenho que ficar julgando isso. Eu estou falando do dízimo, porque o dízimo consagra o que eu tenho. Quer ver uma coisa? Olha só o que o apóstolo Paulo fala para você entender. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, estamos no Novo Testamento, certo? 1 Coríntios capítulo 9. Abre lá, por favor. Como eu falei, eu quero nessa noite sustentar uma verdade para você que é dizimista e para que você reivindique aquilo que Deus tem para você, como para você que está com lutas, para você entender que não há como sair desse laço, a não ser tomando decisões em Deus. Se você fala para Deus, Senhor, me ajuda porque eu te amo, tá bom. Como é que alguém demonstra amor por Deus? Jesus falou assim, se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Se você me ama, você vai guardar as minhas? Não é as palavras de quem está aí fora, são as palavras do Senhor. Então agora, abre aí em 1 Coríntios capítulo 9, olha o que Paulo fala no versículo 11. Ele fala assim, ó, se nós, Paulo está falando dele, tá? Porque ele está sendo atacado. O apóstolo Paulo está sendo atacado, ele está sendo, estão falando dele, que ele está pegando dinheiro das igrejas, provavelmente alguma coisa assim, né? E ele fala assim, ó, se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolher de vós bens materiais. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando o seguinte, se eu estou semeando para vocês coisas espirituais, é errado eu receber alguma coisa material? Versículo 12, se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? O que Paulo está falando? Por exemplo, ó, você compra pão em algum lugar, não compra? Você come pãozinho? Não devia, mas come, né? Porque pão não é bom, mas todo mundo ama pão, nós somos brasileiros, a gente come pão. Mas você não compra pão em algum lugar? Esse lugar onde você compra pão, você está abençoando esse lugar. Essa pessoa está fazendo, ele está tirando proveito de você, ele está ganhando em cima de você. E o apóstolo Paulo está falando assim, se outras pessoas se beneficiam daquilo que é teu, por que quem trabalha na obra do Senhor não se beneficiaria? Por que não? Ai, apóstolo, você acha que Paulo está falando isso? Eu acho, porque continua lendo então.
Versículo 12: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Agora o versículo 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Olha o versículo 14, estamos no Novo Testamento. Que assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como é que se sustenta a obra de Deus? Através de dízimos e ofertas. Como é que eu consagro o meu dinheiro a Deus? Através dos dízimos e ofertas. Essa consagração sustenta a obra que é dele, em todos os lugares. E isto me protege do laço do passarinheiro. Quer ver uma coisa? Abre lá em Malaquias capítulo 3, que é o texto que nós estamos acostumados a ler, né? Abre lá, Malaquias capítulo 3, versículo 11, o 10 fala do dízimo, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós já falamos sobre essa questão do dízimo. O dízimo não é da lei, o dízimo não tem nada a ver com a lei. Abraão entregou o dízimo antes, 400 anos antes da lei. Mas olha o versículo 11, vamos, porque pode ter algumas pessoas novas, e você que já é mais antigo, mais experiente, precisa se lembrar disso. Olha o versículo 11 do capítulo 3 de Malaquias. Por vossa causa, o quê? Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Novamente, está usando uma linguagem para uma cultura agrícola, para um povo que tem rebanho, está usando essa linguagem. Ok? Se você dá o seu dízimo, eu repreendo o devorador. Deus está falando, eu repreenderei o devorador. Não somos nós que repreendemos o devorador. Quem repreende é o Senhor, através da nossa consagração. Agora, vamos para Joel, volta um pouquinho a palavra de Deus, vai procurando aí um livro pequenininho chamado Joel. Joel capítulo 1. Vê se você acha. Se você não achar, olha aqui no telão, por favor. Joel capítulo 1, versículo 4. Olha aqui, ó, versículo 4. Deus está falando assim para o povo de Israel, tá bom? O que deixou o gafanhoto, olha os nomes, cortador é um, comeu o gafanhoto migrador, outro. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador, é o terceiro. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Vamos lá, para um pouquinho. Qual que é o gafanhoto que Deus falou que vai repreender? O devorador. Só que aqui ele falou 4 em Joel. Escute, o livro de Joel é o livro do avivamento. O livro de Joel é o livro que fala da vinda do Espírito Santo. É um livro que tem muito com a igreja. O livro de Joel, para alguns, foi escrito 800 anos antes de Jesus. Para outros, 450 anos antes de Jesus. O livro de Malaquias foi escrito 430 anos antes de Jesus. São pessoas diferentes em épocas diferentes. Agora, o versículo 4 disse de quatro caças de gafanhotos que destrói lavouras. Lá no Salmo 91 está falando de uma praga que destrói o rebanho. Mas a mentalidade para que nós temos que ter agora, o entendimento que nós temos que ter agora é a mesma. Um ele está falando com bicho e outro está falando com lavoura, mas a destruição é a mesma. Agora, olha em Joel capítulo 1, capítulo 2, aliás, capítulo 2, versículo 24. Porque Deus fala para Israel, eu vou restituir as coisas. O diabo vai roubar, mas eu vou restituir para vocês, porque vocês vão se arrepender. É isso que Deus fala no livro de Joel, vocês vão se arrepender, eu vou derramar meu espírito sobre toda a carne, e quando eu devo restituir isso para vocês, eu vou restituir, versículo 24, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, 1.
Pelo gafanhoto destruidor e pelo o meu grande exército que enviei contra vós outros. Está faltando um gafanhoto aqui. Qual que é o gafanhoto que está faltando? Novamente, Malaquias foi escrito em 430 a.C. Joel foi escrito 540, 550 ou 800 a.C. Tem duas datações. Um muito longe do outro. Um fala de 4 gafanhotos e depois fala que Deus vai restituir 3. O outro só menciona um, que ele vai repreender. Esse um que Deus vai repreender é o que está faltando em Joel. Vocês acham que isso é por acaso? Vocês acham que Deus errou? Ou vocês acham que só porque está escrito um livro do lado do outro, é porque os autores... Nós estudamos isso no domingo. Não tem como alterar a palavra de Deus. Não existe como alterar a palavra de Deus. Porque são manuscritos, escritos por copistas. São 4,5 quilômetros de manuscritos, se for colocar um atrás do outro. Se você tiver que alterar um, você tem que alterar todos. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que Deus está dizendo o seguinte: me consagre aquilo que você tem, que eu vou proteger o que você tem. É somente isso. Porque o passarinheiro vai fazer um laço para te prender, para destruir o que você tem. E como é que vem essa destruição? Vem de diversas formas, irmãos. Toda hora a empresa tem alguma coisa contra. Toda hora tem doença no meio da família. Toda hora tem ações. Toda hora tem alguma coisa que vem roubar. Quando você soma, eu já falei isso para alguns empresários, quando você soma tudo que você já pagou para o mundo, se você tivesse dado o dízimo, seria muito menor. Porque Deus não nos rouba. Deus nos abençoa. Então, nós precisamos entender o que o salmista está falando aqui logo no início. A primeira coisa que ele está falando, não está falando, como eu falei no início, ele não está falando de leão, de seta, ele não está falando nada disso. Ele está falando, no início ele está falando, olha, nessa sociedade que vocês vivem, onde vocês vivem dependendo da agricultura, dependendo dos seus rebanhos, cuidado para não colocar os pés num lugar onde o diabo vai te prender. Cuidado para você não começar a achar que você é altamente suficiente, você é um passarinho. Você é frágil. O inimigo te pega facinho, ele é mais esperto. Eu acho que eu sou esperto, mas não sou. Satanás é mais esperto. Eu sou mais do que vencedor quando eu estou em Cristo Jesus. Eu sou vencedor quando eu estou em Cristo Jesus. Eu sou protegido quando eu estou em Cristo Jesus. Mas eu preciso viver com Cristo Jesus. Eu preciso entender que quando eu falo para Ele, eu amo a Tua obra, Senhor. Você ama? Eu amo. Você morre eu morro por você, Jesus. Aí o Renildo toda hora, ele lembra e fica rindo do que eu falei, né? Aí a gente fica aqui na igreja, a perseguição não parou, a igreja, né? O Coliseu não parou, a igreja. Choveu, não vou no culto. Né? Choveu, já não venho na igreja. Eu para cantar, mas se chover, já não estou no culto. Nós precisamos, irmãos, entender que a proteção não é por meio de palavra, é por meio de atitude. A fé são atitudes. Eu creio e por meio daquilo que eu creio eu vou agir agora. Amém? Eu preciso consagrar as coisas que eu tenho ao Senhor. A gente faz isso em todas as áreas. Nos primeiros domingos do mês, a gente faz as crianças subirem aqui para a gente abençoar as crianças, para protegermos as crianças desse mundo espiritual. Porque nós sabemos que os nossos filhos pequenininhos não têm como se defender desse mundo espiritual. Nós somos os responsáveis disso. Nós falamos sobre ungir as casas, sobre nós abençoarmos as casas. Agora, não adianta nada. Quem de nós, fale qual de nós que está passando por uma luta financeira, por uma tragédia financeira, consegue falar assim, não tem problema, vou viver com a minha família. Irmão, sem recurso não se vive.
não se vive. Nós precisamos. E o maior interessado em que você seja abençoado é Deus. Agora, o que não pode acontecer é você estar sendo roubado e você prejudicar os que estão à sua volta. Nós temos que ser abençoados para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Nós somos chamados para abençoar e não para prejudicar as pessoas. Então, eu queria encerrar esse salmo, esse versículo 3, dizendo para você o seguinte: Deus está dizendo, vigia. Ah, apóstolo, eu sou dizimista, graças a Deus eu tenho participado disso daqui. Eu ajudei, eu faço parte das coisas do Senhor. Vigia. Vigia, porque o Senhor tem uma promessa para aqueles que têm consagrado as suas coisas a Ele. É prosperidade. Rebanho se multiplica. Amém? A peste aqui é sobre gado, irmãos. A palavra no hebraico aqui é sobre gado. Animais, eles se multiplicam. Eu quero falar uma coisa para vocês que são mais novos na igreja. Levanta a mão, um casalzinho lindo aí. Vocês vão ver a história de vocês daqui 10 anos. Se não tiver diferente de hoje, você pode daqui 10 anos falar para mim, não mudou nada a minha vida. Não existe como quem anda com o Senhor que as coisas não mudem. Não existe quem anda com o Senhor e vive para o Senhor que a sua família não seja abençoada, que a sua família não prospere. Numa sociedade de gado, Deus está falando assim, vai se multiplicar. Agora, se você não consagrar, Ele te prende e você perde tudo que você tem. E toda hora está passando por situações que você olha e fala, meu Deus, quando que isso vai acabar? Consagra o que você tem. Aqui não está falando de família, aqui está falando de dinheiro. Aqui está falando de bens, de pessoas que estão com as suas vidas e precisam consagrar suas coisas a Deus. Começa consagrando suas coisas, para que depois todas as outras você tenha paz. Recebeu? Entendeu? Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, mas é muito simples. Muito simples. Ele vai me guardar do laço do passarinheiro. Cuidado que esse passarinheiro, às vezes, pode ser pessoas que estão no seu trabalho e falando para você, né? Você dá dinheiro na igreja, mas você não dá dinheiro na igreja. Nós não damos dinheiro na igreja. Eu nunca dei dinheiro na igreja. Eu dou dinheiro para o meu Senhor. Eu dou dinheiro para o meu Senhor, para a obra dEle. Porque eu amo o que é do meu Senhor. Então eu tenho prazer em fazer as coisas para o meu Senhor. Eu não faço porque eu estou... O bispo Clodoaldo fala sempre, você está feliz? Por quê? Por que ele fala isso? Porque a Bíblia diz que quem vai contribuir tem que contribuir com alegria. Você não pode contribuir com tristeza. Você tem que falar assim, quando você vai contribuir, você tem que falar assim, é para o meu Senhor, é para a obra dEle, é para a causa dEle. O mercenário não pensa assim. O mercenário se beneficia de tudo que é de Deus. Ele nunca entra pela porta, né? Porque ele não tem porta para entrar. Agora, aqueles que são do Senhor, eles constroem as coisas com o Senhor. Eles têm prazer. Uma vez, eu quero encerrar dizendo o que eu já contei também alguns anos atrás. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa e ela era muito bem de vida. E ela falou assim para mim, olha, ela tinha acabado de se converter. Tinha vários problemas, porque a pessoa chega para Jesus ou pelo amor ou pela dor, né? Tinha vários problemas e chegou para Jesus. Mas a área financeira dela era abençoada. Aí ela falou assim para mim, mas por que eu preciso ser dizimista se eu tenho tudo? Eu falei assim, por isso mesmo, já que você tem tudo, você tem que ser dizimista por amor. Porque olha quanto amor que Ele tem te dado. Você tem outro tipo de luta, mas não tem nessa área. E essa pessoa passou a ser dizimista fiel. Por quê? Porque ela sabia que era uma questão de amor. Uma questão de relacionamento com amor. Nós precisamos entender isso. Eu preciso consagrar as coisas que eu tenho. Se você quer consagrar, você tem que falar verdadeiramente. Mateus 22. Do a César o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Eu estou passando por um deserto, apóstolo, eu não tenho nada. Se você está passando por um deserto e não tem nada, você não tem que dar. Deus não quer nada de você que você não tenha. Mas eu já falei uma vez aqui, não há ninguém pobre o suficiente que não tenha algo para entregar.
para ajudar na obra, para fazer as coisas do Senhor. Nós temos que entender isso, isso tem que ser um prazer para nós. É nessas horas que eu estou mostrando meu amor e consagrando o que eu tenho a Deus. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé, nós vamos orar. Eu quero orar nessa noite por essa questão financeira. Eu creio, já ensinei isso aqui, Deus tem prazer em nos abençoar, em todas as áreas, irmãos. É na área financeira, é na saúde, é na área familiar, todas as áreas o Senhor tem prazer em nos abençoar. Existem algumas coisas que a Igreja Católica, ela avançou em alguns termos melhor do que nós. Deixa eu explicar. Por exemplo, hoje na igreja evangélica tem pastor que já casou 4 vezes. Na igreja católica, se você divorciar, você não casa de novo, sabia disso? Sabe por quê? Porque eles sabem que está escrito que não tem segundo casamento. Eles sabem disso. Mas existem situações que têm que ser julgadas, sim, sobre o casamento, e esse é outro assunto. Mas eles avançaram em alguns assuntos que nós evangélicos cometemos alguns erros absurdos. Quer ver um outro assunto? Vai na igreja católica, se você já foi, e veja se eles não levantam para dar as suas esmolas. Eu não acho certo esmola, mas todo mundo aprendeu a dar, porque foi ensinado sobre essa questão de participar com amor. Nós temos a verdade, irmãos. Nós sabemos quem é Jesus, que morreu por nós. A obra é dele. A obra é dele, não é minha. A obra é dele. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. E eu preciso entender que eu faço parte disso, que ele me chamou para isso. Então ele quer que eu seja abençoado. Eu preciso ser abençoado. Para abençoar minha família, abençoar os meus sonhos e abençoar a obra dele, os seus projetos. Feche os seus olhos. Isso também é libertação. Libertação financeira. Por que eu não avanço financeiramente? Por que doenças, coisas quebrando, toda hora tem alguma coisa na minha vida, toda hora, meu Senhor. Está na hora de você tomar uma decisão e falar: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Esse é um momento de separar a tua condição de ser dono da tua vida, dono do teu negócio, dono do teu dinheiro. Chegou o momento de você fazer essa separação e deixar de ser dono e passar a ser mordomo, onde Deus vai ser o dono, onde Ele vai te guardar para você não ficar preso e prosperar, onde a peste perniciosa não vai tocar naquilo que você veio se dedicando, trabalhando arduamente para conquistar. Tem pessoas, irmãos, que trabalham muito, se desgastam muito, mas é exatamente o que fala lá em Joel: trabalharam muito, mas está como se fosse um saco furado, entra e sai. Precisam consagrar o que é do Senhor. Deixar de sermos dono para passarmos a ser mordomo, porque a partir do momento que eu sou mordomo e Deus é o dono, eu quero ver o diabo tocar no que é de Deus. Agora, o que é meu, eu com a minha fragilidade, sou como um passarinho. Se eu bobear, ele me pega. Então nessa noite eu quero te convidar: consagra o que você tem ao Senhor. Consagra o teu trabalho. Consagra o dinheiro que chega nas tuas mãos.
Fale para Deus: Senhor, o que eu tenho é teu. O que eu tenho é teu. O que o Senhor me dá é teu. Eu quero ser mordomo disso. Eu quero ser usado pelo Senhor para fazer o que está no teu coração. Espírito de Deus, eu quero pedir nessa noite que o Senhor haja sobre a nossa vida, para que nós, como maridos, os maridos que estão aqui, Senhor, que são investidos de autoridade, que têm a responsabilidade de governar a casa, de sustentar, de proteger, Senhor, eu peço por esses homens, que o Senhor os abençoe, para que no nosso trabalho, Senhor, frutifique, o nosso trabalho, Senhor, multiplique, não o suor, mas as bênçãos que o Senhor tem para nós. O Senhor disse que a nossa prosperidade seria doce, Senhor, e nós queremos nessa noite quebrar todo o laço de Satanás, que tenha prendido alguém aqui, Senhor, e impedido de ter prazer em participar do que é teu, Senhor. Pai, quando nós andamos em pecado, Senhor, a nossa consciência nos acusa, Satanás nos acusa, ficamos com peso, ficamos sempre esperando alguma coisa de ruim acontecer. Senhor, nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos o contrário, nós queremos ter a certeza de que aquilo que o Senhor tem nos dado se multiplicará. A nossa família será abençoada, a nossa casa será abençoada. Nossa família, nossos filhos. Em nome de Jesus, tira os pés, Senhor, dos teus filhos de todo o laço e quebra o laço, Senhor, de quem já está preso. Quebra o laço desse que está amarrado, que não tem tido, Senhor, a liberdade para poder te servir, para poder fazer as coisas para o Senhor. Quebra esse laço, Senhor. Queremos ser fiéis, porque o Senhor disse que aquele que é fiel no pouco é fiel sobre o muito, e sobre o muito o Senhor nos colocaria. Senhor, nós não queremos uma fidelidade de 90%, porque ela não existe. Nós não queremos uma fidelidade de 99%, porque ela não existe. Tem que ser de 100%, Senhor. Queremos que tudo que é nosso seja teu, que o Senhor seja o Senhor de tudo que nós temos, e nós seremos aqueles que vão administrar, Senhor, os mordomos fiéis. Abençoa as obras das nossas mãos. Fale para Deus, faça a sua oração silenciosa, fale para Deus: Senhor, abençoa as obras das minhas mãos. Multiplica, Senhor, abençoa o que eu tenho. Fale para Deus: Senhor, me abençoa, me ajude a ser um bom administrador. Sabe, uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo em casa, foi que algumas pessoas são tão roubadas, e aí elas vão, olha o que o Espírito Santo falou comigo, né? Eles vão arrumando expertises, vão se tornando espertos, para tentarem resolver os seus problemas de roubo, e vão buscando sabedoria para como eu não vou ser roubado, como é que eu não vou perder, como é que eu não vou... Mas não adianta. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Ou o Senhor guarda aquilo que nós temos, ou não vai adiantar. Não adianta ter expertise diante de um passarinheiro que é mais esperto que a gente. O que nós precisamos é da sabedoria do alto. A sabedoria do alto diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Essa é a sabedoria do alto, temor, entender que Ele é o Deus da nossa vida, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que faz prosperar, que faz multiplicar as coisas que nós temos. Não importa o quanto você ganha, não importa a cultura que você tem, se Deus é o Deus da tua vida, você vai prosperar. Nós não cremos numa teologia de prosperidade, como falam os outros, que você vai ficar rico, porque prosperidade não é ser rico, prosperidade é ser suprido e ser feliz com tudo aquilo que você quer ter, porque o Senhor vai te suprir. Isso é prosperidade, é ausência de necessidade, é a bênção de Deus sobre os teus sonhos. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós nessa noite e quebra todo o laço de Satanás, Senhor.
Se você sente que tem alguma coisa que prende a tua vida financeira, você repreende em nome de Jesus no meio da minha oração, amém? Senhor, nós repreendemos toda ação de Satanás sobre a nossa vida financeira e quebramos toda obra do inimigo sobre a nossa vida financeira, porque nós queremos a bênção sobre a nossa casa, nós queremos a felicidade da nossa família, Senhor, a alegria da nossa família pelas conquistas que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, e que o Senhor destrua tudo aquilo que prende a vida dos meus irmãos, a vida, Senhor, da igreja, da tua igreja, que possa estar sendo impedida, Senhor, de avançar sobre a terra. Traz a tua bênção, Senhor, e abençoa ainda mais, ó Deus, aqueles que têm sido fiéis, aqueles que têm, ó Deus, confiado em Ti. Senhor, ajuda para que os Teus filhos sejam firmes e tenham entendimento dessa consagração, e esperem, tenham a certeza de que o Senhor é aquele que vai multiplicar os nossos rebanhos, o Senhor é aquele que vai multiplicar as bênçãos que estão sobre a nossa vida. O Senhor disse na Tua palavra que as Tuas bênçãos nos alcançariam, Senhor, e nós aguardamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, porque este ano, Senhor, será um ano doce, Senhor, será um ano abençoado, será um ano que quando chegarmos no final do ano, veremos a Tua graça sobre nós, ainda mesmo diante de todas as dificuldades que a nossa nação passa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos, essa é a nossa confiança, essa é a nossa certeza. Eu queria chamar aqui para frente os nossos líderes. Eu preciso fazer isso, o Espírito Santo está mandando eu fazer. Venham para frente os nossos líderes. Se você precisa que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça com a unção para quebrar alguma coisa que você pode estar sentindo, nós queremos orar por você, amém? Na área financeira, estamos orando pela área financeira, amém? Por consagração do que temos, doença, família, outras coisas, nós já oramos em outros cultos, vamos continuar orando, mas hoje é sobre essa área, porque se você não for feliz nessa área, não chega sobre a sua casa. Então eu vou orar, se você precisar que alguém ore por você, você vem aqui para frente que nós vamos orar por você, amém? Senhor, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor agora santifique esse momento, e que o Senhor nos abençoe, para que através da oração, do mover do Teu Espírito, seja quebrada toda ação de Satanás sobre a vida da Tua igreja, cadeias, palavras, Senhor, aquilo que possa ter sido feito contra os Teus filhos, armadilhas, ciladas, pessoas que foram presas em dívidas, pessoas que estão presas em cadeias, ó Deus, de dívidas, que o inimigo preparou para que não haja alegria, para que não haja sucesso. Eu quero pedir que esse tempo acabe sobre a vida dos Teus filhos. Eu quero pedir que o Senhor traga a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, para que eles sejam prósperos, livres. Senhor, queremos ser livres, livres para fazermos a Tua obra, livres para podermos fazer aquilo que é santo. Seja Deus da nossa vida, Senhor, seja Deus em tudo que nós temos, seja Deus nas finanças da nossa casa, seja Deus dos negócios dos Teus filhos. Quebra, Senhor, todo o laço que vem prendendo, que venha um novo tempo, Senhor, sobre as nossas vidas, o tempo da liberdade, o tempo, Senhor, de ter o Senhor como Deus de tudo que temos. Queremos ser mordomos, queremos que o Senhor nos encontre de forma fiel, Senhor, cuidando daquilo que o Senhor tem nos dado, e que possamos ver essa multiplicação que vem da Tua parte, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa os casais, abençoa as nossas famílias. Quero pedir a Tua bênção sobre os que estão aqui na igreja, que não virão aqui para frente. Abençoa as suas casas, abençoa as suas famílias, abençoa as obras de suas mãos, Senhor, para que eles recebam do alto as Tuas bênçãos, Senhor, e assim o inimigo não venha roubar o que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor nos guarde, Senhor, pedimos que o Senhor nos proteja, pedimos que o Senhor nos faça avançar, e que possamos nos alegrar em vermos a Tua boa mão sobre nós. Não é porque merecemos, Senhor, mas é porque confiamos em Ti. Não é porque somos espertos, mas é porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos guarda diante do laço do passarinheiro e de toda peste perniciosa. Não haverá destruição no meio da nossa casa, não haverá destruição financeira, não haverá destruição que venha
a interromper a bênção sobre a nossa família. Em nome de Jesus, guarda-nos, Senhor. Protege-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Se você está perto da sua esposa, perto do seu irmão aí, dá a mão para a tua esposa, dá a mão para o teu marido, para o teu filho. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa as obras das nossas mãos, Senhor. E abre os nossos olhos diante de toda a cilada do inimigo. Dá, Senhor, aos teus filhos uma visão espiritual, para que os nossos pés não sejam presos e nós possamos continuar voando, experimentando as bênçãos que o Senhor tem para a nossa casa. Como foi dito aqui, Senhor, na hora do dízimo e oferta, abre as portas, Senhor, para quem está desempregado. Abre as portas para negócios novos para os teus filhos. Abre as portas, Senhor, para que aquilo que está preso, para aquilo que está amarrado, seja liberado pelo teu poder, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo entre nós. Obrigado pela simplicidade da tua palavra, mas também pelo poder da tua palavra. Nós te adoramos, te glorificamos, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, te abençoe e te guarde. E a Jesus que está sentado no trono, a Ele seja a honra, a glória, pelos séculos dos séculos.